Olá pessoal, tudo bem? Tilsa na área. Se liga aí, na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre África e as questões sociais e econômicas que esse continente enfrenta, meninos e meninas, certo? Então esse continente africano é um continente marcado pela diversidade cultural, pela diversidade política, pela diversidade econômica, social, certo? Então é um continente amplamente marcado, tá bom? Com uma diversidade de climas desérticos, tropicais, equatoriais, vegetação, biomas, savanas. É um continente marcado com a diversidade, tá certo? Então esse continente, ele é dividido em África do Norte, que é a África setentrional, população branca, né? A região mais rica, mais desenvolvida, no caso da África, a região norte é a mais desenvolvida, e a parte da África subsaariana, que é abaixo do deserto do Saara, que é a população de cor negra, a maior negritude se encontra abaixo da África subsaariana. Então é como se nós tivéssemos aí duas Áfricas em uma, beleza? Mas na realidade tudo é África, Mama África, beleza, gente? Continua aí os estudos com o Tio Sam. Olha só, na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre a África e a relação socioeconômica, a questão social e a questão econômica deste continente, beleza? Então, vamos lá, passo a passo. Na população rural, preste atenção, população rural, item 1, ou seja, agricultura. Uma boa parte da população é pobre, uma boa parte depende da agricultura para sobreviver, beleza? Outra parte eu tenho a questão da pecuária, tá certo? A pecuária lá não deu muito certo. O que deu mais certo lá é a criação de ovinos e caprinos. A questão bovina é uma questão meio complicada lá, porque ela tem muitas doenças, principalmente a febre aftosa e a brucelose, tá? Doenças essas que aqui no estado de Alagoas estão praticamente erradicadas, não existe, tá? Mas no continente africano ainda pendura isso lá, beleza? E a questão do extrativismo mineral e vegetal, que é muito explorado esse território, principalmente na questão mineral, né? Um continente marcado por riquezas minerais, por metais preciosos em destaques, ouro e diamante, tá certo? Então, nessa região do continente africano, da exploração, tá certo, dos minerais, dos metais preciosos nessa região, então esses metais preciosos, muitas empresas multinacionais trabalham nessas regiões na exploração, principalmente empresas chinesas, empresas da Europa, dos Estados Unidos trabalham nessa região, ok? Sempre explorando quem? O trabalhador, né? Pagando baixos salários, né? Fazendo com que trabalhe sempre explorando o subsolo, só que o lucro e a riqueza vai geralmente para os países que trabalham nesse processo de exploração. Beleza? Na agricultura comercial é baseado mais na agricultura de exportação. Por isso que muitas vezes, né, o problema repercute lá a questão da fome, da miséria, da pobreza, porque os alimentos são produzidos lá, mas a maioria são exportados para outros países. Tá? Lembrando que ele tem vários parceiros comerciais. A China é um grande parceiro comercial do continente africano, beleza? Então, agricultura comercial. Essa agricultura chamada de plantation é uma monocultura, mão de obra escrava e grandes extensões de terras, tá certo? Muitas delas, agricultura comercial, né, desenvolvida por empresas, tá bom? Então, com relação à agropecuária, que eu vou envolver a agricultura e a pecuária nesse item aqui, eu tenho uma agricultura de subsistência. Ou seja, a população trabalha para ela mesma, tem uns pedacinhos de terra, plantou, colheu e se alimentou. Então, a agricultura de subsistência é aquela agricultura que é base familiar, né? As ferramentas são precárias, rudimentares. Então, nessa agricultura de subsistência, ela é uma base familiar. Não esquece disso, tá? O uso de técnicas são técnicas rudimentares, né? Tração animal, enxada, cavador, pá, picaretes. Então é isso aí que eles trabalham, tá bom? Lembrando que a produtividade dessas regiões é baixa, porque não usa nenhuma tecnologia. Eu estou falando da população mais pobre, da população mais carente, né? Não estou falando das regiões mais desenvolvidas, onde grandes empresas trabalham lá, só que essas empresas são multinacionais, que trabalham na produção dos produtos agrícolas, como café, né, frutas, soja e cana, só que voltado para a exportação desses produtos.
Com relação ao clima, é meio complicado lá, porque nós temos algumas regiões com climas desérticos, e esse clima desértico impede a sobrevivência de seres humanos, de animais, de vegetais, e também com relação à agropecuária, né? Como é que eu vou criar animal no deserto? Como é que eu vou plantar no deserto? Podemos sim, através da irrigação, de um processo, podemos sim, mas com a população mais pobre não tem esse poder aquisitivo, então deixa muito a desejar. Então, mas aí temos algumas regiões que são amplamente exploradas, né, independente, né, saindo do clima, esse clima aí do clima deserto, tá bom? Então, como já falei da pecuária, tá bom? Tem muitas doenças lá, então por isso que não é bem desenvolvida, utilizado mais é a agricultura, tá certo? Que é voltado mais para a exportação, que é o plantation. Então, a pecuária, muitas doenças. Quais são as duas doenças? Eu tenho lá a febre aftosa e a brucelose, doença que em Alagoas praticamente já está erradicado, beleza? E a criação de ovinos e caprinos, aquelas ovelhinhas lá, beleza? Pois bem, continuando com os minerais, lá se concentram as maiores reservas de minerais do mundo, certo? Principalmente diamantes e ouro, ok? Então, esses minerais bastante explorados pelos colonizadores. Então, o continente africano, ele é marcado pela a exploração dos colonizadores por colônia de exploração. Certo? Então aí você vai ter quem? Você vai ter quem? Os europeus explorando o território africano, beleza? E com relação ao petróleo, que também é uma região, né, podemos dizer assim, não é tão rica em petróleo, mas tem petróleo que até exporta para outros países. O maior produtor de petróleo, tá, do continente africano é a Nigéria. Já ouviu falar em Nigéria? Maior exportador um dos maiores produtores de petróleo dentro do continente africano. Temos o Egito e a Tunísia. Lembrando que esses países, a maioria dos países estão a parte norte do continente africano. Então a África, como eu falei no início da aula, ela é dividida em duas. África, norte da África, certo? E o sul da África. O norte da África, população negra e mais abastada economicamente, mais rica. E a população da África subsaariana, que é a população negra e pobre, beleza? Então nós temos isso aí. Com relação à relação internacional de comércio, importadores, né, com quem tem uma maior relação de negócio, tá? Tem a China e a Índia. São dois países que mantêm uma relação internacional de comércio. São importadores, certo? São importadores. Ou seja, aqueles que compram as matérias-primas desse continente, né, marcado aí por ouro, diamantes, metais preciosos, petróleo, entre outros, tá bom? Então, com relação à questão da sociedade dessa região, do continente africano, ele é marcado com IDH baixo. Né? O que é IDH? O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH se baseia em quê? Em saúde, educação, renda e mortalidade infantil. Então, dos países, de 20 países mais pobres do mundo, esses 20 estão no continente africano. Se eu pegar todos os países do mundo e fazer uma classificação deles, eu vou encontrar que os 20 últimos é do continente africano. Então aí mostra para você uma real situação desse continente que ele enfrenta. Beleza? Então o IDH desses países são baixos. Beleza? Então, saúde, educação, renda, mortalidade infantil, doenças, tá bom? Guerras, conflitos. Quando eu falo em guerra, eu tô falando de conflitos, tá? É uma região marcada por muitos conflitos com várias tribos, tá certo? Que nunca se acertaram e até hoje esse conflito ainda perdura por lá, beleza? Com relação à industrialização, a indústria ela é fraca, ela é baixa dentro do continente geral, do continente africano. Mas lembrando que tem um país aqui, não é, que parece com o nosso, que tem o mesmo nível, o mesmo patamar, que é a África do Sul, tá certo? Onde milhares e milhares de pessoas vão para a África do Sul procurar uma melhor condição de vida, que é a região mais desenvolvida, tá? A região, podemos considerar assim, dentro da África subsaariana, né? Abaixo do deserto do Saara, é a região mais rica, mais desenvolvida, né? Ele é semelhante com o nosso país. É um país emergente, tá certo? O que quer dizer, tio Sam, um país emergente? É um país em desenvolvimento e é um país industrializado. Então, por isso que nós classificamos ele como um país emergente. O que quer dizer emergente? Ele está em crescimento, certo? E, ao mesmo tempo,
ao mesmo tempo desse crescimento do país emergente, você classifica ele aí como industrializado, beleza? E finalmente, para encerrar a nossa aula de hoje, eu tenho a questão da urbanização. O que é urbanização? É o desenvolvimento e o crescimento das áreas urbanas, tio Sá. Beleza? Então 70% das pessoas que moram nas cidades, elas são faveladas. Isso no continente africano. Então 70% são favelas. Tem a questão do êxodo rural, né, que é sair do homem do campo para a cidade. Observe que tem cidade, tem muitas cidades dentro do continente africano, mas em contrapartida, essas cidades, a maioria, né, pobres e a maioria favelados, né, 70%. O índice é muito alto. Então, êxodo rural, o que é? A sair do homem do campo, da zona rural, para a cidade, à procura das melhores condições de vida. Pois bem, e aí vive aí uma população subhumana, tá certo? Dentro desse contexto do continente africano. Beleza, gente? Chegamos ao final de uma aula que eu pude explicar para você de forma diferente sobre a África e a relação social e econômica. Resumindo, a África e a relação socioeconômica do continente africano, beleza? Africano. Foi um prazer imenso ter você aqui comigo nessa aula. Espero revê-lo novamente na próxima aula, ok?